Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química Orgânica. Se você gostar dessa videoaula, não esqueça de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Qual a nomenclatura IUPAC para os compostos a seguir? Aí temos compostos aqui na letra A, B, C e D. Bom, esses compostos, alguns deles são bem parecidos, como por exemplo a letra A e a letra B, e muitas pessoas acabam dando o mesmo nome e acreditando que os dois compostos são os mesmos, quando na verdade eles são compostos diferentes. Se aqui no meio não houvessem essa ligação dupla e sim ligações do tipo simples, aí sim os dois compostos seriam iguais. Mas como a gente tem uma ligação dupla, a gente não pode dizer que os compostos são iguais, pois a ligação dupla ela não rotaciona. Então não tem como essa ligação ela girar e fazer com que esse hidrogênio aqui ele suba e fique nessa posição, assim como está no composto B. Um hidrogênio subiu, o outro está embaixo. Então uma estrutura não vira a outra, tá? Na verdade, essas duas estruturas elas têm a mesma fórmula molecular e diferentes estruturas, diferentes fórmulas estruturais. Logo, a gente chama elas de isômeras. São estruturas muito parecidas, mas não são as mesmas, tá bom? Então, eu vou representar a letra A e a letra B aqui embaixo novamente, e a gente vai dar um nome para essas duas estruturas. Temos aqui a dupla ligação na letra A, na letra B também temos dois carbonos fazendo aí uma dupla ligação. Na letra A, a gente vai ter um CH3 aqui em cima e vamos ter um hidrogênio aqui para baixo. A estrutura ela deixou aqui dois hidrogênios para baixo, então na hora que você vai representar esse composto, você tem que colocar os hidrogênios para o mesmo lado. Os dois para baixo ou os dois para cima, mas eles têm que estar para o mesmo lado. E aí você tem um outro CH3 que vai ficar aqui para cima. Eu fiz com esse ângulo aqui, de aproximadamente 120 graus. Na verdade, ele é exatamente de 120 graus. Porque aqui a gente tem carbonos hibridizados sp2. E carbonos hibridizados sp2, eles têm ângulos de 120 graus nas suas ligações químicas, tá bom? Bom, aqui nessa estrutura nós temos no carbono de número 2 uma dupla ligação, né? Entre o carbono 2 e o carbono 3 nós temos uma dupla ligação. Então você tem que dizer isso na nomenclatura. Você vai dizer, são 4 carbonos, né? Met, et, prop e but. Com 4 carbonos você escreve o prefixo but. Você vai numerar a posição onde está a dupla ligação. Está entre o carbono 2 e 3. Então você vai numerar a dupla ligação no carbono 2, porque a gente sempre numera a insaturação no carbono de menor numeração da cadeia. Então, but 2 em e terminação de hidrocarboneto é a letra O. Então, but 2-eno é o nome dessa estrutura da letra A. Só que, olha, como a gente tem os dois hidrogênios para o mesmo lado, a gente diz que essa estrutura aqui ela é um isômero cis da estrutura da letra B. Então, a gente vai escrever a palavra cis aqui na frente do nome. Então, é cis-but 2-eno. Já essa outra estrutura que a gente tem na letra B, eu tenho um hidrogênio para baixo e o outro hidrogênio para cima. Um CH3 para baixo nessa estrutura e o outro CH3 para cima. Vocês podem notar que eles estão em posições inversas. Esse aqui a gente chama de isômero trans. Tá? Então, esse aqui era o isômero cis. E esse que a gente tem aqui, onde não é do mesmo lado, né? A gente tem os ligantes em lados diferentes, são isômeros trans. O nome é o mesmo, só que vai ser trans but 2-eno. Beleza? Agora a gente vai para a letra C e a letra D, que elas são diferentes. Na letra C, a gente tem, no carbono 1, no carbono 2, eu tenho a minha ramificação, mas eu não preciso numerar a ramificação nesse caso, porque é óbvio que ela está no carbono 2. Com 4 átomos de carbonos, não tem como eu ter uma ramificação que não esteja no carbono 2, a não ser que eu tivesse mais do que uma ramificação. Só tenho uma, né? Então, você vai dizer que ela está no 2, aqui tem o carbono 3 e aqui é o 4. Ah, professor, mas se a ramificação tivesse aqui? Ué, aí esse seria o carbono de número 2, não é? Então, basicamente, você vai dizer metil, tá? Que é o nome da ramificação. Met, et, prop e but, não é? Então, você vai escrever but
2, que é a posição da dupla. Essa dupla, sim, poderia estar entre o carbono 1 e o 2, estar localizada no carbono 1. Então, ela você tem que localizar. Em e a terminação O, que é a terminação de hidrocarboneto. Então, esse daqui é o nome da estrutura da letra C. E na letra D, agora sim eu vou ter que numerar. Olha só por quê. Porque eu tenho duas ramificações. Tá? Então você, na verdade não, olha eu viajando aqui, você não precisa numerar não, porque esse carbono ele só pode estar ligado a uma ramificação e esse também só pode estar ligado a uma ramificação. Então se você falar dimetil já está correto, tá? Não precisa fazer a numeração nem nesse caso. Poxa professor, mas não tem como, tem que numerar. Não tem que numerar, eu garanto para vocês. Olha só com esse nome aqui, ó, dimetil, falei dimetil. E aí vai vir but 2-eno. Vamos pegar esse nome e vamos montar a estrutura aqui embaixo. Olha só. Dimetil but 2-eno. Vamos tentar montar uma estrutura aí. Que estrutura a gente consegue montar? But significa que tem 4 carbonos. Então vamos colocar 1, 2, 3, 4. Aí, se tem 4 carbonos, no carbono de número 2 eu tenho uma dupla ligação, então vou colocar aqui a dupla ligação, beleza? Esses carbonos vão estar ligados entre si. E aí, o que mais a gente tem? Bom, aí ele fala que é um dimetil, ou seja, eu tenho duas vezes aquele grupo metil, que é aquele CH3. E se eu tentar colocar um aqui e eu colocar um aqui em cima? Não pode. Por que não pode? Porque esse carbono vai estar fazendo quantas ligações? 5? Então não dá. Então, você pode colocar um aqui. E o outro, você quer colocar onde? Vou colocar no carbono 1. Não pode. Porque se você colocar no carbono 1, essa ramificação, ela não vai ser uma ramificação, não vai ser um grupo metil. Vai fazer parte da cadeia principal aqui, ó. Vocês estão entendendo? Então, não precisa numerar porque não tem ambiguidade. Você não tem o que fazer. Dimetil but 2-eno só pode ser essa estrutura aí, ó. Agora, ele pode ser o trans, ó, CH3 aqui para cima, CH3 aqui para baixo. Acho que até ele colocou na posição trans. Ele marcou na posição trans aqui e eu não falei. Então na frente vai ter que estar escrito a palavra trans, tá? Igual os outros ali de baixo. Ele é o transdimetil but 2-eno. Então isso pode variar. Ele pode ser igual aqui eu montei o transdimetil but 2-eno. Ou ele poderia ser o cis, né? Como seria o cis? Não. A viagem que eu estou fazendo aqui. Não tem trans de metil but 2-eno e nem cis. É a mesma estrutura, pessoal. Desculpa aí. Olha aqui, ó. CH3, CH3. Esse CH3 também é um CH3. Esse aqui também é CH3. Então eles vão estar do mesmo lado. Olha eu viajando. Viajei geral aqui. Vou até arrumar a estrutura, ó, de um jeito que fique mais coerente. Como a gente tem uma dupla ligação, você pode colocar assim, ó. CH3, CH3, CH3 e CH3. Tá? Esse não vou nem editar. Vai com erro mesmo, porque aí você ficar na confusão, você fala, professor, você está errado. Mas na verdade eu notei que eu estava errado, então não tem problema nenhum não. Tá bom? O problema é eu fazer errado, mandar para o YouTube, depois ver que errei e ter que tirar o vídeo. Aí isso é ruim. Tá? Então o nome correto é dimetil but 2-eno e não tem como ser trans. Aí você vai falar, professor, como não? Você acabou de falar aqui que era trans. Eu errei. Calma, vamos corrigir. O que eu errei? Mas tem um CH3 para cima e tem um CH3 para baixo. Tudo bem, mas como que essa estrutura é? Ela tem ângulos aqui de 120 graus, tudo bem? Então o mais correto é você representar ela assim, ó. Tem o CH3 para cima, tem o CH3... Opa, mas tem um aqui também. Então é cis também, não é nem cis nem trans. Nesse caso, todos os substituintes são iguais. Então você não usa a isomeria cis-trans nesse caso aqui, tá? Então não tem como você fazer isso. A isomeria cis-trans ela tem uma regrinha que diz o seguinte, ó. Um carbono, um átomo de carbono desse aqui, se ele estiver ligado a dois substituintes iguais, não existe isomeria cis-trans. E nesse caso, os dois carbonos estão ligados a dois substituintes iguais. Então não tem isomeria cis-trans nesse caso aqui, tá bom? É só um composto, o nome dele é dimetil but 2-eno, tá? Dimetil but 2-eno, dimetil but 2-eno, tá tudo ok aqui. Vamos ver esse aqui de cima para garantir que não errei nada, que hoje eu tô viajando, né? Metil but 2-eno. Não, tá certo, é isso aí mesmo. E a gente já tinha colocado cis but 2-eno
e o Transboot 2N. Maravilha! Então essas são as nossas estruturas. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado aí do passo a passo da resolução dessa videoaula, embora eu tenha dado aí umas confundidas no meio. É o sono, mas tudo bem. A gente vai se ver numa próxima videoaula. A gente vai discutir outras questões de química orgânica. Espero que vocês tenham gostado dessa questão da resolução deste exercício. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscrevam também em nosso canal no YouTube e ativem o sininho de notificações para que vocês possam ficar por dentro de todas as novidades do canal do Estuda Mais. Forte abraço, a gente vai se ver numa próxima videoaula. Tchau, tchau!